Fala pessoal, bem-vindos a mais uma desconstrução visual. Esse material é trazido pela Ford College e o nosso objetivo hoje é, olha só, abrir o capô e destrinchar de vez o motor do Solana Cloud. Claro, sem sujar as mãos de graxa, né? A gente vai entender como funciona o modelo de execução dessa plataforma de um jeito super claro e estruturado, usando os nossos diagramas de engenharia. Afinal, a melhor forma de entender uma máquina complexa é olhando direto para a planta baixa dela, não acha? Então bora lá explorar os fundamentos do Solana Cloud. A nossa agenda de hoje está dividida em 5 partes bem diretas. 1. De volta à nuvem. 2. O modelo Cloud Program. 3. A máquina de runtime. 4. Lendo os sinais. E por fim, 5. O próximo passo. Então, começando pela seção 1, de volta à nuvem, conectando as verificações locais à realidade da nuvem. Bom, quem acompanhou a nossa etapa anterior dessa trilha, a Validate Setup Next Steps for Solana Cloud, viu que a gente validou com sucesso o ambiente local, né? A gente rodou um programa simples, pegou uns diagnósticos básicos, foi basicamente ligar o motor ali na bancada de testes. Mas agora chegou a hora de conectar essa verificação local com o mundo real, com a realidade de um serviço em nuvem totalmente gerenciado. A ideia aqui é sair daquela fase de deixa eu ver se funciona, e montar um mapa mental de como o código se comporta quando de fato vai para a produção. E isso leva a gente direto para o coração do sistema. Seção 2, o modelo Cloud Program, o manifesto e o bundle. Sabe o que é fascinante? A simplicidade por trás da definição de um Cloud Program. Não é só jogar o código lá e pronto. É uma combinação muito precisa de duas coisas. O artefato de programa compilado, que a gente chama de bundle, e o manifesto declarativo, que normalmente é aquele arquivo chamado cloud.toml. Pensa no código compilado como as engrenagens brutas da máquina e no manifesto como um manual de instruções super rigoroso que diz para a nuvem exatamente como essas engrenagens têm que girar. Esse manifesto é literalmente um contrato estrito entre as suas ferramentas locais e o ambiente de execução lá da nuvem. Sem ele, a nuvem simplesmente não faz a menor ideia do que fazer com o código. E a anatomia desse manifesto mostra perfeitamente como esse contrato funciona, linha por linha. Pega o campo Entry Point, por exemplo. Ele dita qual é o arquivo binário exato que vai ser carregado no processo. É literalmente a chave na ignição do motor. Já o campo Replicas define o número de instâncias, controlando a concorrência e a disponibilidade do sistema. Quer que o serviço escale? É aqui que a mágica acontece. Aí a gente tem o Resources, que funciona como um governador do motor, sabe? Ele estabelece os limites de CPU e memória para o processo não sair do controle. E o Env gerencia os vínculos de ambiente e os segredos, garantindo que o programa saiba se está num ambiente de teste ou em produção para valer. Cada uma dessas linhas de texto vira um parâmetro físico e real no motor da nuvem. Seção 3. A máquina de runtime. Modelos de processo e execução em sandbox. Aqui a gente tem um contraste que é absolutamente crucial para a escalabilidade. De um lado, você tem um estado mantido na memória local. Tentar escalar isso horizontalmente é uma dor de cabeça enorme. Se a sua aplicação guarda dados na memória do servidor e esse servidor precisa reiniciar, puf, adeus dados. Do outro lado, a gente tem o estado on-chain, ou seja, registrado direto na blockchain da Solana. E esse, pessoal, é o grande segredo para destravar o poder real de escala. Preferir um design sem estado, o famoso stateless, permite que você crie múltiplas réplicas do programa na nuvem, todas tratando transações contra a blockchain de um jeito super eficiente e sem conflitos. É um verdadeiro divisor de águas. Tá, mas onde exatamente esse código todo está rodando? Ele roda dentro de uma sandbox gerenciada. Pensa nesse ambiente de execução como um segurança de balada extremamente rigoroso. Ele não aceita desculpas, não tem conversa. Essa sandbox restringe acesso, define permissões de rede e, o mais importante, aplica na risca aqueles limites de recursos que a gente definiu lá no manifesto. Se o programa tentar dar uma despertinho e consumir mais memória do que devia, o sistema atua como o limitador de giros do motor e corta o processo ali mesmo para proteger a infraestrutura toda. É um ambiente criado para ser previsível, isolando o processo para que um errinho qualquer não derrube a casa inteira. Mas e quando as coisas dão errado, hein? Bom, o sistema tem meio que um instinto de sobrevivência automatizado. Quando um programa trava, acontece o que a gente chama de ciclo de vida de falha. Funciona em 4 passos. Passo 1, iniciar. O processo começa de boa. Passo 2, panic, a falha. Algo no código quebra ou falta alguma configuração. Passo 3, o scheduler backoff entra em cena, dando aquela pausa estratégica, uma respirada. E aí, o passo 4, a nuvem tenta reiniciar o processo. Então, se houver ciclos repetidos de falha e reinício, não é a nuvem enlouquecendo, tá? É só o sistema tentando bravamente curar um processo mal configurado, seguindo as regras que ele recebeu.
Vamos lá, seção 4. Lendo os sinais, logs, telemetria e o painel de instrumentos. Agora dá uma olhada nisso. Esse é um sinal clássico. Um log de erro super realista dizendo Missing Configuration Value, RPC underline endpoint. Isso aí é exatamente a cara que a luz de verificar o motor tem no Solana Cloud. E a beleza dessa telemetria gerada pela nuvem é que ela é incrivelmente estruturada. Ela cruza a data e a hora, mostra qual instância exata falhou e, claro, o motivo claro daquilo ter acontecido. Saber separar um erro da própria aplicação, como esse pânico na inicialização, de uma intervenção da plataforma, tipo o sistema matando o processo por falta de memória, essa é a habilidade de ouro para diagnosticar qualquer engasgo na máquina. Para lidar com esses sinais, a gente precisa adotar um processo de pensamento meio mecanizado, sabe? Uma verdadeira checklist de depuração. Primeiro de tudo, está faltando configuração no log? A jogada é ir lá e corrigir as variáveis de ambiente, os envs, direto no manifesto. É um erro de falta de memória? Então o jeito é ajustar as dicas de recursos de CPU e memória. Deu erro de conexão externa? Checa as regras de saída de rede e vê se o código tem alguma lógica de tentativa de reconexão. E o mais importante de tudo, o erro tem que ser sempre mapeado de volta para o arquivo referenciado no entry point. Esse jeito estruturado de pensar corta o achismo pela raiz e aponta o dedo direto para o problema. Seção 5. O próximo passo. Estruturando o futuro. Para fechar e consolidar tudo, a gente tem 3 princípios fundamentais aqui. Anota aí. Primeiro, mapeie os logs de volta para o manifesto. A gigantesca maioria das falhas em uma implantação inicial se resolve só ajustando a configuração sem precisar reescrever uma linha sequer da lógica do código. Segundo, trate as instâncias como processos rigorosamente gerenciados, com limites bem claros, e não como servidores mágicos infinitos. Se está caindo por falta de recurso, sobe o limite no manifesto e pronto. E terceiro, dê preferência absoluta para o design stateless. Vincula qualquer estado persistente direto em contas on-chain. Isso garante uma escala horizontal maravilhosa e sem dor de cabeça. Entender esses 3 pilares é o que constrói a confiança máxima para operar na nuvem. E é exatamente essa confiança que vai servir de base para a nossa próxima etapa aqui na trilha de Solana Development Tools. O nosso foco vai mudar um pouquinho e a gente vai partir para a estruturação real de um projeto no Solana Cloud. É onde toda essa teoria ganha vida. A próxima lição vai envolver gerar os arquivos de verdade e criar os pacotes que a gente acabou de mergulhar fundo aqui. Vai ser muito bacana. Então, fica aquela reflexão para a gente encerrar. A base está sólida o suficiente para a gente desenhar o primeiro manifesto real no Solana Cloud? Com certeza tá, né? Chegamos ao fim de mais uma desconstrução visual por aqui. Lembra sempre de acessar o site forge.college para continuar aprendendo, explorar mais materiais incríveis sobre o Web3 e afiar ainda mais essas habilidades de desenvolvimento. Um baita trabalho nas próximas construções da nuvem e a gente se vê na próxima exploração. Até mais!